Salve, salve galera! Estamos de volta com o mundo mágico da literatura e da arte. Galera, hoje nós vamos falar de uma artista genial, Wassily Kandinsky. Quem nunca ouviu falar em Kandinsky? Se não ouviram, hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história desse artista muito importante no movimento abstracionista, né, da arte abstrata. Acredita-se inclusive que ele é o pai do abstracionismo, né? Então bora conhecer um pouquinho da história de Kandinsky e suas obras. Vamos para nossa vinheta e logo depois conhecer Kandinsky. Abram as portas, a imaginação vai começar. Com livros e tintas, um mundo pra explorar. Brincadeiras e aulas, que alegria de montão. É arte e literatura no seu coração. Mundo mágico, venha com a gente. Aprender brincando é mais divertido. Mundo mágico da literatura e da arte. Kandinsky nasceu no dia 4 de dezembro de 1866, em Moscou. Depois do divórcio dos pais, ainda durante a sua infância, ele foi viver com uma tia na cidade de Odessa, na Ucrânia. Alguns anos mais tarde, regressou à Rússia, onde lá estudou Direito e começou a trabalhar na Faculdade de Direito de Moscou. Em 1896, aos 30 anos, Kandinsky casou com a sua prima Anna Shimykina. Foi nessa fase, exatamente nessa fase, que assistiu a uma exposição de Claude Monet, que o influenciou a se dedicar cada vez mais, inteiramente à pintura. Na sequência, ele abandonou a sua carreira e começou a criar telas de inspiração pós-impressionista, passando a frequentar a Academia de Belas Artes de Munique. No quadro Cavaleiro Azul, por exemplo, parte de sua produção inicial, já podemos encontrar algumas características que ganhariam força na sua obra. Observe a obra O Cavaleiro Azul. Por exemplo, o movimento e o uso de cores vivas. A tela também deu nome ao outro grupo de pintores impressionistas, que o artista acabou fundando, posteriormente com o Frank Merck. No ano de 1902, o pintor conheceu aquela que viria a ser a sua segunda companheira, Gabriele Munter. Os dois começaram a viver um relacionamento e algum tempo depois decidiram morar juntos. Durante o período que concerne os anos de 1906 e 1908, ele viajou pela Europa, tendo feito uma exposição em Paris. Talvez por isso as obras pintadas por Kandinsky, na época, retratavam várias paisagens e espaços urbanos. Ele também encontrava inspiração no folclore e na arte tradicional de seu país. Isso se torna visível, por exemplo, na tela Beleza Russa, em uma paisagem, com a figura de uma noiva russa, com pontos coloridos de vários tamanhos. O vestido na noiva parece se misturar com o cenário, como vocês podem observar. No entanto, a mulher continua sendo o foco do quadro. Primeira aquarela abstrata foi um ponto de viragem, ou seja, um divisor de águas, não só na carreira de Kandinsky, mas também na própria história da arte. Até nesse momento, o pintor estava criando telas com paisagens cada vez menos representativas. Na sequência de seus estudos sobre a criação artística, em 1910, surgiu esse quadro aí, Primeira Aquarela Abstrata, quadro que é apontado como sendo a pintura que inaugurou o abstracionismo. Por isso eu disse no início do vídeo que o Kandinsky é considerado o pai do abstracionismo, do movimento abstracionista, na arte ocidental, claro.
Contudo, existem dúvidas acerca de sua data, já que alguns estudiosos afirmam que a obra é de 1913 e não de 1910. A partir desse ponto, o pintor russo se dedicou às telas atravessadas por linhas e cores, produzindo arte não figurativa. O que é isso? A arte não figurativa é aquela que não conseguimos reconhecer elementos da nossa realidade. As obras abstratas de Kandinsky passaram a ser categorizadas como impressões, composições e improvisações. As primeiras e as últimas eram criações mais imediatas que se baseavam, respectivamente, nas paisagens que o autor via e naquilo que estava sentindo, imaginando. Por outro lado, as composições eram produto de um trabalho árduo de reflexão acerca dos elementos integrados nas telas e o modo como interagiam entre si. Por exemplo, antes de pintar Composição 7 em 3 dias, o artista realizou inúmeros estudos e esboços. Composição 7 é esse quadro que eu mostro agora na tela para vocês. O artista realizou inúmeros estudos e esboços. O quadro transmite a impressão de movimento, com uma espécie de redemoinho ou furacão quase no centro. Se afastando das imagens da realidade física, as suas telas procuravam a liberdade que existia na música, relacionando aos sons e às cores. Kandinsky também trocou cartas com certo compositor austríaco, chamado Arnold, algo que influenciou o seu trabalho. Repleto de dinamismo, cores, linhas, formas, curvas, Fuga foi um quadro produzido num momento muito importante da trajetória do artista, que é esse quadro, e também do mundo. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial estava começando a assolar a Europa e Kandinsky decidiu deixar a Alemanha. Depois de passar alguns meses na Suíça, ele acabou se separando de Gabriele e regressando à Rússia. Lá conheceu Nina e casou novamente. Da união nasceu um filho, que morreu com apenas 3 anos de idade. Com a Revolução Russa de 1917, chegaram diversas transformações no panorama cultural do país, e o pintor passou a trabalhar para o governo de Lenin, tendo sido um dos criadores do Instituto de Cultura Artística, lá em Moscou. Apesar de sua participação na vida política russa, as concepções e os preceitos artísticos de Kandinsky não se enquadravam na cultura soviética, que se tornava cada vez mais engajada. Assim, em 1921, o pintor decidiu voltar para a Alemanha. No ano seguinte, começou a dar aulas de diversas matérias na Escola de Arte Vanguardista, nessa época influenciada pela arte vanguarda, A sua produção foi extremamente rica e o seu trabalho se tornou cada vez mais célebre. Composição 8 é uma das obras, constituída por formas geométricas, entre as quais se destaca o círculo, símbolo da perfeição, que viria a se tornar fundamental na pintura do artista. Através de um jogo de contraste, a composição dos elementos também surge uma paisagem, na qual os triângulos seriam montanhas e no canto superior esquerdo os círculos representariam o sol, como vocês podem observar. Em 1924, o pintor criou os 4 azuis, com 3 artistas que eram seus contemporâneos, entre os quais se destacou Paul Klee. No ano seguinte, eles viajaram para os Estados Unidos da América, onde realizariam várias exposições e palestras. As telas que o russo produziu nessa fase exprimiam movimentos e liberdade, características próprias da arte moderna que vigorava nessa época, Em amarelo, vermelho e azul, um de seus quadros mais famosos, ele se serve das cores primárias, associando determinados tons e figuras geométricas. Também é interessante reparar que a pintura se divide em 2 metades, que sintetizam influências diferentes,
O lado esquerdo é dominado por cores vivas e linhas retas, enquanto o direito apresenta cores mais escuras e elementos abstratos. Com vários círculos, o artista continuou empreendendo as suas obras geométricas, agora priorizando as linhas curvas e a figura do círculo, que já estava presente na sua pintura desde a composição 8, e aqui ganhou maior preponderância. Os círculos de várias cores contrastam com o fundo escuro e criam uma espécie de cosmos, simbolizando a busca da espiritualidade na pintura. Assim, a composição transmite as ideias de infinito, eternidade e também as inúmeras possibilidades que existem na criação artística. Enquanto prosperava na Escola de Artes, fundada por Walter Gropius, Kandinsky conseguiu a nacionalidade alemã no ano de 1928. Quando o nazismo começou a dominar a Alemanha, os artistas viraram alvo de perseguição, tendo várias obras roubadas e até destruídas. Em 1933, a escola foi fechada e o pintor precisou abandonar o país. No ano seguinte, ele realizou uma exposição na Galeria del Milione, em Milão, e se mudou para a França, o seu derradeiro destino, adotando a nacionalidade do país em 1939. A produção artística de Kandinsky nessa época se destacou pelas suas cores e texturas, voltando a retratar seres vivos, o chamado estilo biomórfico. Composição 10, a última de suas composições, é considerada uma das telas mais importantes e complexas do artista. Assim como na obra anterior analisada, o fundo negro contrasta com as cores vivas e sugere uma imagem cósmica, tendo também ligação a temas relacionados com a espiritualidade. Embora seja marcada por elementos abstratos, nessa obra conseguimos reconhecer algumas figuras do mundo real, como a lua, um balão ou os livros que são representados. Durante o período que viveu na França, Kandinsky continuou pintando e passou a conviver com grandes artistas da época, como Casimir Malevich e Piet Mondrian. Os três ficaram conhecidos como o trio sagrado da abstração. Em Azul do Céu, obra de sua fase final, são representadas várias figuras biomórficas. Podem ser criaturas microscópicas ou pequenos animais, que terão sido inspiradas na tapeçaria francesa. O fundo azul transmite uma atmosfera de harmonia, sonho e até eternidade à obra. Mesmo enfrentando uma situação financeira difícil e perante o começo da Segunda Guerra Mundial, o pintor permaneceu no país até o fim. No dia 13 de dezembro de 1944, o abstracionista Kandinsky morreu na França, onde veio a ser sepultado. Vamos então para a nossa atividade, baseada em uma das obras de Kandinsky. Vocês receberão uma folha, ou melhor, um recorte, com vários quadrados, onde vocês vão construir vários círculos concêntricos. O que são círculos concêntricos? São círculos um dentro do outro, né? Como vocês viram na própria obra de Kandinsky. Lembrem-se de quando forem fazer o círculo, o primeiro tem que encostar nas laterais do quadrado. Entre páginas e tintas, a aventura começa. Histórias que dançam, a mente se expressar. Um pincel na mão, um livro no coração. Na sala de aula, é pura emoção. Mundo mágico, onde a arte é real. Com a tia. Lembrando que vocês irão desenhar 3 círculos dentro desse quadrado. Observem. Na literatura e na arte, vamos nos encontrar.
Cada ponto é um portal, cada verso é um lar. Agora, em um outro pedaço de papel, pode ser um quarto de uma folha, vocês irão fazer o seguinte: vocês vão fazer o caule de uma árvore. Vocês podem utilizar a mão de vocês e fazer como se fossem 5 galhos, do jeito que vocês vão ver aí na imagem. Eu vou tentar fazer de 2 formas, 2 modelos. O primeiro como se fosse uma mão, como vocês estão vendo aí. Venha comigo, fique de fora. No mundo mágico, a diversão não demora. Com a tia Yolanda, a aula é um show. Na literatura e na arte, somos todos um só. Observem agora um outro modelo para vocês tentarem fazer o caule de vocês, ou melhor, o tronco da nossa árvore. Com a tia Yolanda, vamos aprender. Entre páginas e tintas, a aventura começa. Histórias que dançam, a mente se expressar. Um pincel na mão, um livro no coração. Na sala de aula, é pura emoção. Mundo mágico. Como vocês podem observar, são 2 modelos de tronco. Agora vamos colorir os nossos círculos concêntricos bem colorido e o tronco também, e montarmos a nossa árvore baseada na obra de Kandinsky. Feito isso, depois que tiver tudo colado, nós vamos colar no nosso caderno de arte e criarmos um belíssimo cenário para essa árvore. É especial, vamos juntos explorar, criar e sonhar na literatura e na arte. Vamos nos encontrar. Venha comigo, fique de fora. No mundo mágico, a diversão não demora. Com a tia Yolanda, a aula é um show. Na literatura e na arte, somos todos um só. No mundo mágico, tudo pode acontecer. Com a tia Yolanda, vamos aprender. Entre páginas e tintas, a aventura começa. Histórias que dançam, a mente se expressar. Um pincel na mão, um livro no coração. Na sala de aula, é pura emoção. Mundo mágico, onde a arte é real. Com a tia Yolanda, é especial. Vamos juntos explorar, criar e sonhar na literatura e na arte. Vamos nos encontrar. Cada ponto é um portal, cada verso é um lar. Vamos nos deixar levar, risos a brilhar. Vamos encantar. Mundo mágico, onde a arte é real. Com a tia Yolanda, tudo é especial. Vamos juntos explorar, criar e sonhar na literatura e na arte. Vamos nos encontrar. Venha comigo, fique de fora. No mundo mágico,
a diversão não demora. Com a tia Yolanda, a aula é um show. Na literatura e na arte, somos todos um só. No mundo mágico, tudo pode acontecer. Com a tia Yolanda, vamos aprender. Entre páginas e tintas, a aventura começa. Histórias que dançam, a mente se expressa.